Paz de Deus, povo de Deus, que a graça e a paz do Mestre amado Jesus Cristo esteja nos corações de todos meus amados e queridos ouvintes do Momento de Sabedoria. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Passei para deixar 2 versículos da Palavra de Deus. Deuteronômio 45 e 47. Vou ler 3 versículos. E toda esta maldição virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que seja destruído. Porquanto não haverá dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardar seu mandamento e seus estatutos que te tenho ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre tuas sementes para sempre. Porquanto não haverá servido ao Senhor teu Deus com alegria, a bondade de coração pela abundância de tudo. Vamos ler também o 58, diz assim: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temerem este nome glorioso, é terrível, o Senhor teu Deus. Irmãos queridos, fiéis do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela tem tudo. Nós podemos observar aqui 7 efeitos do pecado. Se nós obedecermos os mandamentos de Deus, tudo vai bem em nossas vidas. Mas se nós desobedecermos a voz do Criador, existe 7 efeitos para esse pecado cometido. No próprio livro de Gênesis 3:16 e o 19 fala que o pecado ele traz dores. O pecado ele traz espinhos. Os espinhos são sofrimento. Meus amigos, o terceiro ponto, o pecado ele traz cativeiro. Lá em Deuteronômio, no próprio Deuteronômio 28, 47, você vai ver. 47, eu acabei de ler para você. Porquanto não haverá servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração e abundância de tudo. O inimigo te apertará em todas as tuas portas. Tá vendo? Então, por causa do pecado, este povo foi levado ao cativeiro. 4º ponto, que é o 4º efeito do pecado, é a destruição. Em Juízes 6:5 fala o que aconteceu por causa do pecado. O 5º ponto, meu amigo, é a vergonha. Quando você peca, a primeira coisa que vem é a vergonha. O 4º ponto é a inquietação. O 6º ponto, você fica inquieto. Você não é mais o mesmo. Porque o pecado está dentro de você e você fica inquieto, você fica de uma forma que não é mais a mesma pessoa. E o 7º ponto, que é o 7 efeito do pecado, é a morte. Lá em Romanos diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. É por isso, por que eu trouxe esta palavra hoje? Eu quero falar para você, não é porque
Nós estamos vivendo na era de Cristo, na era do perdão, na era do amor, que a gente não vai pagar o preço não pelos nossos pecados, não. A gente vai continuar. Se pecar, tem efeito, tem dores, tem espinho, tem cativeiro, tem destruição, tem vergonha, tem inquietação e tem morte. Porque a palavra está dizendo que toda esta maldição virão sobre aquele que desobedecer às ordenanças de Deus. Então, meus amigos, todos aqueles que desobedecem às ordenanças de Deus, ele sente o efeito do pecado. Se eu pecar, eu vou sentir o efeito do pecado. Você sabe qual é o dever nosso? Nós temos o dever da reverência. Nós lemos aqui no versículo 58, diz assim, se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso, é terrível o Senhor teu Deus. Sabe qual é nosso dever de servos, de pessoas tementes a Deus? Nós temos o dever de reverenciar a Deus. Nós temos o dever para com a casa de Deus. Você pode encontrar em Levítico 19:30, fala sobre o dever com a casa de Deus. No próprio livro de Levítico 26 e no seu versículo 2, fala do nosso dever com o santuário de Deus. E em Deuteronômio 58, na qual nós lemos agora, fala o dever da reverência para com o nome de Deus. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, isso é reverenciar o nome de Deus. Salmo 89, versículo 7. A palavra de Deus fala que nós devemos reverenciar a pessoa de Deus. Filipenses, meus amigos, irmãos em Cristo, no seu capítulo 2, 9 e versículo 11, fala que nós também temos que reverenciar ao Filho de Deus, a Cristo. Hebreus 12, 28, fala que nós devemos reverenciar no serviço espiritual. Nós temos que reverenciar a Deus. Nós temos que reverenciar para com a palavra de Deus. Apocalipse 22, 18 e versículo 19. Nós temos que reverenciar. Nós temos que ter reverência para com a palavra de Deus. Nós sabemos os 7 efeitos do pecado. Eu falei com você os 7 efeitos do pecado, que é provocadores, espinho, cativeiro, destruição, vergonha, inquietação e morte. Mas quando nós reverenciamos a Deus, quando nós procuramos estar no santuário de Deus, quando nós procuramos estar honrando o nome de Deus, quando nós procuramos estar reverenciando a pessoa de Deus e a pessoa do Filho dele, Jesus Cristo, nós temos uma vida espiritual. O serviço espiritual é outro. A palavra de Deus, ela passa a ter um efeito triunfal. O que você fala cumpre. O que você fala acontece. Porque a palavra de Deus está dentro de você com efeito. Porque você tem reverência. Porque você é uma pessoa que obedece às leis de Deus. Então eu quero te dizer, meu querido e amado irmão, se você não tiver cuidado de guardar a lei de Deus, que está escrita na própria palavra de Deus, você vai pagar um alto preço. Porque se você não guardar as leis de Deus, você vai estar em pecado.
E se você estiver em pecado, você vai adquirir para a tua vida as dores, os espinhos, os cativeiros, a destruição, a vergonha, a inquietação e a morte. Mas eu quero que você tenha vida e vida em abundância. E é por isso que eu estou trazendo esta palavra para você neste exato momento, neste momento de sabedoria. Eu quero que você tenha vida, que você tenha paz, que você tenha a luz de Deus na tua vida, que você tenha a satisfação de servir, adorar e glorificar ao poderoso nome do Deus Altíssimo. Amém? É isso aí. Estamos encerrando o nosso momento de sabedoria por hoje, querendo estar de volta amanhã, se assim Deus nos permitir. Se você gostou, você envia para mais pessoas, porque outras pessoas estão precisando ouvir esta palavra. Outras pessoas estão precisando evitar o pecado e obedecer e reverenciar ao digníssimo Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero convidar você, meu querido, meu amado, meu irmão em Cristo, para que você continue lançando a sua semente, porque nós estamos construindo em Itapevi, nós já construímos a muralha de contenção e agora nós precisamos fazer o alicerce da igreja, que ficou no valor de 16.200. E eu quero pedir que cada um de vocês lancem uma pequena semente, porque de cada semente, de grão em grão, nós chegamos lá. E nós vamos pagar a mão de obra e vamos pagar o material. Então, contamos com sua ajuda, contamos com a sua cooperação. Você pode fazer o seu depósito na Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 3963, dígito 4, Fábio Silva Nascimento, poupança. Você pode fazer a sua doação por esta conta Caixa Econômica Federal. E você também pode fazer a sua doação por Bradesco, agência 3066, conta 1007876, dígito 8, poupança também, Fábio Silva Nascimento. E você, logo em cima nos vídeos aí do YouTube, tem o link do PagSeguro. A maioria das pessoas eu tentei fazer pelo PagSeguro aí, mas eu não sei porque as pessoas têm dificuldade. Sempre eu vejo no meu e-mail marcando que é raro. Pessoas diz até o nome da pessoa que tentou, mas errou. Mas você pode tentar pela Caixa ou pelo Bradesco, ou você pode me adicionar no WhatsApp, que é 19989199513. E aí você pede outras contas, porque sempre eu tenho aqui Itaú, Neon, Nubank. Você pode solicitar um boleto bancário e eu posso estar passando para você estar ajudando, lançando sua semente na casa de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai abrir as portas para você. Eu quero orar por você nesse exato momento. Pai, eu quero abençoar a vida desta pessoa. Esta pessoa, ela tem vontade, arde no coração dela de ajudar para a construção da igreja, mas ela não está tendo condições no momento. Eu quero pedir que o Senhor abra as portas para ela e para ele, Senhor. Que o Senhor escancare as portas da vitória, mas que esta pessoa seja abençoada e protegida por Ti. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e profetizo que você vai ter condições de abençoar a obra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, um grande abraço, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja contigo e comigo e com todos aqueles que crerem. Tchau a todos.